1, 2, bin dabei, 3, 4 mit kaltem Bier, 5, 6, Podcast next, 7, 8, gut gemacht. 1, 2, bin dabei, 3, 4 mit kaltem Bier, 5, 6, Podcast next, 7, 8, gut gemacht. 1, 2, bin dabei. Alô, Leute, esse é o Alemanha Cast, o podcast para quem quer saber mais sobre a Alemanha. Eu sou o Tomás. Eu sou a Fernanda e a minha maior curiosidade é saber se o Luca vai falar alemão ou português primeiro. Oi, eu sou a Michelle e olha, ele já fala português. Ele fala água, ele fala gato. Que legal! No episódio de hoje, a Michelle vai contar a história dela aí, como que ela chegou nessa Alemanha, qual é que foi o percurso até chegar aqui e falar um pouquinho do Luca também, né? Mas antes de a gente ir pra pauta, vamos aos recadinhos do Alemanha Cast. Diretamente de Stuttgart, o Alemanha Cast chega até você graças ao apoio de nossos padrinhos. Se você tem alguma sugestão, crítica ou comentário em relação a esse episódio, envie um e-mail para nós através do endereço podcast@alemanhacast.com.br, repetindo, podcast@alemanhacast.com.br, ou ainda através do nosso Instagram, no @alemanhacast. E agora você fica com o programa. Liebe Kunden, wir öffnen Kasse 3 für Sie. Então, quem é você na fila do Biergarten, Michelle? Conta pra nós. Bom, eu sou Michelle, eu tenho 38 anos, eu moro aqui há 8, moro em Dortmund e sou casada com um alemão. Por isso que eu vim pra cá. E agora eu estreiei no papel de mãe, tem 1 ano, do pequeno Luca, o falante em português. E ele é muito fofo. E sapeca, né? Não, ele é bem ativo, uma criança saudável e bem ativa. Mas é gente fina, especialmente porque ele tem um jeitinho assim de olhar que você fala, senhor, safado. Tá, e conta pra audiência aí por que você é a madrinha do Alemanha Cast. Porque eu acho que o serviço que o Alemanha Cast presta pra quem tá querendo entender um pouco mais da Alemanha é fantástico. Ele consegue te mostrar o lado bom, o lado médio, o lado ruim, de uma forma muito sutil, mas falando a verdade, sem mascarar, sem esconder o que a gente passa aqui, né? Que nem tudo são flores, mas que vale a pena no final das contas. Legal. Muito bom, então. Conta pra nós aí como é que era no princípio. Como é que você veio parar na Alemanha? Como conheceu o teu marido? Bom, o meu marido, o melhor amigo dele, trabalhava comigo em Campinas. Eu morava em Campinas antes de vir pra cá. E o melhor amigo dele trabalhava comigo, ele foi passar férias lá, isso em 2008. Nós ficamos amigos, nos conhecemos, ficamos amigos e fomos amigos durante muitos anos, até que um dia a gente viu que a gente não era só amigo, né? Que tinha alguma coisa a mais ali e a gente resolveu tentar o relacionamento. Eu lá, ele aqui. Aí eu tava trocando de emprego na época, tirei um tempo de férias e vim pra cá. Aí a gente se encontrou e aí desde então estamos juntos. Agora em março fez 9 anos que a gente tá junto e a gente achou melhor, depois de um tempo juntinho, 6 meses juntos que a gente sentou, conversou, botou na balança, né? Vamos tentar casar ou não, porque não vale a pena. Ele morando na Alemanha, eu morando no Brasil, você ficar namorando 2, 3 anos, né? E como a gente já se conhecia, já sabia muito bem um do outro, né? Aí a gente achou melhor tentar estar junto e começar a vida aqui. Mas aí você trocou de emprego, começou no emprego e veio pra cá ou já largou esse emprego? Como é que foi aí? Foi. Eu tinha, no final de 2011, a empresa que eu trabalhava sofreu um corte de produção muito grande e eles mandaram metade da fábrica embora. E eu fui na leva. Então eu estava em transição de carreira, né? Aí eu consegui um emprego novo para começar em abril. Então isso era janeiro, ia começar em abril, eu tinha um tempo, eu falei, vamos. Foi quando a gente começou a namorar. Aí eu falei, bom, eu só tenho 1 ano na empresa, né, relativamente novo. Minha carreira estava num ponto, assim, muito bom, mas com possibilidade, se eu saísse, se eu começasse uma outra coisa, não seria um baque muito grande para mim. Por que não? Né, era tudo muito novo, né? Talvez se eu tivesse com um momento mais consolidado de carreira, eu titubearia, mas... Iria pesar mais, né, na decisão, né? Iria pesar, mas não pesou, não. E eu já morava longe da minha família também, né? A minha família não é de Campinas, eu sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Então eu já morava longe há muito tempo. Então são alguns fatores que, na hora da escolha, vou mudar, facilitaram.
Sim. E o teu marido, ele fala português também? Nada. Nada. E vocês já tiveram que logo se comunicar em alemão? Não, inglês. Inglês. A gente sempre falou inglês. Hoje também? Sim, inglês ainda é a nossa, né, língua oficial, mas agora sai 80% em inglês, 20% em alemão. Porque para nós, e talvez os psicólogos poderiam explicar melhor, a língua que nos uniu é o que nos identifica. Então, quando a gente começa a falar só em alemão, parecem dois estranhos falando, sabe? É difícil explicar. Sim. Então, a gente manteve o inglês e ele tentou aprender português. E é muito engraçado que ele teve uma professora de português, ela era carioca. Então, ele começou a aprender os números. O sotaque carioca. 1, 2, 3. Aí eu falava, não. Ai, que engraçado! Não, pera aí, vamos falar direito. Vamos endireitar esse português primeiro, mas ele tem uma dificuldade de aprender idiomas, ele não tem a mesma facilidade que eu, então ele não consegue também por causa do tempo, ele tem que se dedicar, né? Tem que estudar também, não é só ir na aula, né? E acaba não tendo contato também, né? Não, mas é ruim porque quando a gente tá no Brasil e ele vai pra casa da minha mãe, que a gente fica sempre na minha mãe, ele não consegue conversar com a minha mãe nem com o meu padrasto. Com meu pai ele fala inglês, não tem problema, mas, né, falta. É chato, complicado. né? Só que ele entende. Ao passar dos anos, né, já são 9 anos juntos, ele entende o assunto que está sendo falado. Então, não dá, mas, por exemplo, no começo eu até brincava, né? Eu falava, ele não vai entender nada, mas ele sabe certinho do que você está falando, sobre quem que você falou. Osmose, né? Ele vai absorvendo. Sim. Vai. O ouvido vai funcionando, né? Eu acho que a fala realmente é o mais difícil, né? E ele escuta, né? Porque eu sempre falo com a minha família, então eu falo em português, eu falo com os meus amigos, ele escuta, então acaba, né, sabe do que trata, né, e às vezes ele pergunta, ou ele lê. Agora, com a chegada do Luca, o interesse dele voltou à tona, né, porque eu só falo com o Luca em português, então ele quer entender o que eu tô falando com ele. E até é um presente pra vocês dão pra ele, né, se ele conseguir também aprender português, porque eu acho que não tem jeito mais fácil de você aprender um idioma do que com seus pais, né, em casa, né. E é um ponto muito forte pra mim, porque meu pai é francês, e eu não fui educada em francês em casa. Ele deixou livre, né? Eu fui aprender francês, eu fui para uma escola de francês quando eu era criança e depois estudei de novo quando adulta. Eu falo, depois, o alemão matou meu francês, né? Mas normal, né? se eu tenho a oportunidade de estar com meus tios e meus primos na França, eu entendo, eu consigo conversar com eles, mas eu aprendi, não veio de criança. E eu não quero que ele passe por isso. Entendi. Então, comigo, ele só escuta música em português. Ele só lê livros, essas coisinhas que eu tenho pra ele, tudo em português. Eu só falo com ele em português. Eu faço questão que, se ele vai usar ou não no futuro, é uma escolha dele, mas ele precisa aprender. Como é que ele vai falar com a minha mãe? Sim, vai pro Brasil, né? Nossa, mas que interessante, ele vai aprender português, inglês e alemão, porque tu fala em português, o teu marido fala em alemão e vocês falam em inglês. Nossa, bem legal. E o francesinho não entra na história aí com ele, não? O alemão matou o francês, Tomás. Só aquelas palavras francesas que tem no alemão, né? Ingenieur, por exemplo. Né? Chapeau. Não, assim... Eu gostaria muito que vai chegar numa hora, se ele chegar aí pro ginásio, né? Que é quando eles têm latim, francês, espanhol, eu gostaria muito que ele escolhesse o francês. Né? Claro. Mas assim, é uma escolha dele, né? É uma escolha dele, eu não queria forçar, mas eu não vou mentir, às vezes eu ponho umas musiquinhas em francês pra ele ter uma imagino. Não contato, mas é português mesmo, sabe? E é muito bonitinho, ele escuta já as músicas, ele escuta muito um canal do YouTube que chama Ziz, que é o Hélio Zizkind, que fez as músicas do Castelo Rá-Tim-Bum pra TV Cultura. Eu era fã demais do Castelo Rá-Tim-Bum. É fantástico, ele tem muitas músicas educativas muito bacanas e ele adora. E ele escuta, agora que ele começou a falar, ele começa a repetir a música, sabe? Eu fico tão feliz, daquela mãe babona, né? Ele canta aquela música do chuveiro lá, de tomar banho? Tem? Sim, foi na música. Juro pra você, se você pegar meu top 10 do Spotify 2020, a música do chuveiro é a número 1. Sem brincadeira nenhuma. Tchau, sujeira. Tchau, preguiça. Tchau, sujeira. Adeus, cheirinho de suor. Bota aí, editor, essa música pra nós aí. Tchau, preguiça. Tchau, sujeira. Adeus, cheirinho de suor. Lava, 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 lava. Uma orelha, outro orelha. Quando chega na hora do pé, ele ergue o pé. Ai, que bonitinho, meu Deus. Lava até
xixi, uou! Mas é porque eu faço, assim, eu sou bem Caxias nesse aspecto, sabe? Eu pego no pé dele. É até uma ironia, né? A música do alemão favorita se é a do banho, né? Banho e fruta aqui em casa com ele não tem negociação. Não quero saber de criança fedida que não toma banho. Ele vai tomar banho e vai comer fruta. Exatamente, é isso aí. Muito bom. Agora acabou. Tá, então, na verdade, a Alemanha aconteceu, né? Você nunca esteve nos seus planos, né? Não foi planejado durante a tua vida. É. Não, eu já tinha tido a oportunidade de morar no exterior, a trabalho nos Estados Unidos. Eu morei em Charleston, South Carolina, 6 meses, quando eu trabalhava na Bosch. E na época que eu trabalhava na Bosch, existia a possibilidade de trabalhar na Alemanha. E pela planta que eu trabalhava, na época, tá fazendo muitos projetos com os Estados Unidos, eu acabei indo para os Estados Unidos, não vim para cá. Né? Depois eu troquei de empresa, que também era uma outra empresa alemã. Eu vim fazer curso aqui na Alemanha, mas assim, nada. Não tinha nem passava pela minha cabeça que um dia eu moraria na Alemanha. Nunca. É engraçado, né? Foi assim, completamente por acaso. Nossa, e casou com um alemão e tem um filhinho alemão. Loiro. Nossa, ele é muito branquinho. Loiro. Mas aí você, no caso, você tem passaporte francês também, né? Tenho. Ah, então facilitou a tua vinda pra cá, né? Não precisou casar de Muito. cara, assim, tudo aquela história, né? Tudo. Ainda que quando eu vim para cá em junho de 2013, oficial, né, com a mudança completa. Mas em abril, eu também passei um tempo aqui para começar a trazer minha mudança, vim comprar meu carro e tal. Quando eu fui dar entrada com a papelada do casamento, eu tive que justificar por que eu estava casando com a nacionalidade francesa e não com a brasileira. E foi por uma aprovação da prefeitura. Ô, louco. Nossa! Eu tive que justificar. Eles analisaram, não sei por quê, até hoje eu não entendo o motivo. Uhum. E daí eles entraram em contato com o governo francês, que cuida de franceses que moram fora da França. E depois me deram o aval. Tudo bem, você vai casar com a nacionalidade francesa, tudo bem, a gente aceita. A gente não sabia que passaria por isso. Uhum. E o Luke, então, ele tem passaporte francês, brasileiro e alemão. 3. Ainda não. Ele pode ter 2. 2? Ele pode ter 2. Você só pode ter 2 nacionalidades, pelo menos é o que eu sei no momento. Ele pode ter 2, mas como ele já é alemão, eu acho que para ele ter a nacionalidade francesa, não faz muito sentido. Não faz sentido. Não né? faz sentido, melhor a brasileira. Melhor a brasileira, mas por enquanto a gente ainda não registrou ele no Brasil. A gente tá esperando o momento, né? O momento no Brasil não tá muito legal, a gente tá meio incerto. Vamos deixar ele por enquanto só com a alemã. Sim. Mas assim que a gente, né, achar que dá pra fazer, a gente faz. Mas ele teria direito, né, a mais uma, a brasileira ou a francesa? Sim, sim. Ele é registrado na França como filho de francesa, nascido fora da França, mas ele não tem um passaporte ainda. Na verdade, nem o passaporte alemão a gente fez, porque, né, corona. Porque ninguém sabe, né? Ninguém sabe. E ainda mais que a validade pra criança é um ano, né? Eu acho só, né? Primeiro é 1, depois 2. Né? Pelo menos no Brasil é assim, né? São 6 meses antes de 1 ano, agora é 1 ano, então ficar fazendo pra ficar renovando, a gente vai deixar pra fazer... Faz quando só for pro tiver Brasil, a passagem comprada, que realmente vá, né? Entendi. É. E quais eram as expectativas, assim, quando você embarcou no avião, vou morar na Alemanha? O que você esperava? Sem brincadeira nenhuma, pelo amor de Deus, vamos falar logo alemão, porque eu preciso trabalhar, eu não quero ficar em casa. Eu morria de medo, porque eu trabalho desde os 18 anos, então eu vim pra cá com 30, eu falava, gente, eu sempre trabalhei, né, sempre fui independente, tive o meu dinheiro, eu não vou saber ficar em casa o dia inteiro sem fazer nada, né, então eu queria aprender a falar logo, pra poder procurar um emprego logo e colocar minha vida nos trilhos como era antes. Entendi. E na época eu tava organizando o casamento no Brasil, que a gente casou, no ano que eu me mudei, a gente casou aqui, no Standesamt, e em 2014 a gente casou lá. Então, logo que eu cheguei, eu fiquei organizando o meu casamento no Brasil. Então, eu me ocupava com isso e estudava alemão. E qual que é a tua profissão? Eu sou formada em comércio exterior, mas eu trabalho com logística. Eu também sou formada em comércio exterior. Isso foi um dos motivos que nos fez também optar em fazer a vida juntos aqui. Porque quem é formado em comércio exterior, o leque é muito maior para conseguir um emprego, né? Então, para se adaptar com um emprego novo, era muito mais fácil para mim do que para ele.
lá. Sim, imagina. E ele faz o quê? Ele é engenheiro civil. Engenheiro civil? Ah, não. Daí é complicado, né? Todas as normativas devem ser completamente diferentes lá. Não, né? e ele já estava, naquela época, ele já estava num ponto de carreira muito elevado. Então, para ele voltar, aprender o português, porque né, no Brasil nem todo mundo fala inglês suficiente, né? Mas a vantagem é que lá em 6 meses tu aprende, né? Ou aprende ou mora de Porque fome, ninguém né? vai falar. Que ninguém vai falar, mas para ele seria muito, a gente perderia muito mais do que ganharia, né? Não, Sim, claro, sim. Na verdade, eu estava tão empolgada para vir para cá, porque eu já tinha muito contato com a Europa. Já a Europa para mim não era novidade, né? Eu já tinha passado férias aqui. Tem a família do meu pai que mora na França, que a gente já tinha visitado. Então eu estava naquela fervo, né? Pá, que massa, que legal, pá, né? Legal. Antes não, eu tava... Já tinha um pouco mais de noção, né? O que te esperava. Tinha, eu não tava vindo no escuro. Eu acho isso muito importante. Eu não vim no escuro. Entendi. Já sabia mais ou menos como era aqui. Não pra morar, não pra viver, mas... Vida de férias, né? Inclusive é uma pauta que eu quero gravar pro Alemanha Cast um dia. É Alemanha, morar ou passar férias? Interrogação. Morar por quanto tempo e passar férias por quanto tempo? Exatamente. Alô! Eu sou a Lud Fonseca, fundadora do Clube de Alemão, e hoje eu vou te ensinar 5 profissões em alemão. A primeira delas vai ser der Architekt, que significa o arquiteto. Der Architekt. Depois nós temos o médico, e o médico se diz der Arzt. Der Arzt. Der Arzt. Depois, vamos ter o engenheiro, que vai ser der Ingenieur. Der Ingenieur. Der Ingenieur. Temos também o garçom, que vai ser der Kellner. Der Kellner. O garçom. E por último, o professor, der Lehrer. Der Lehrer. Nächste Station, Universität. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Chegada na Alemanha, como é que foi aí? Chegando, cachorro, mala, cuia e curso de alemão de cara? Não, eu já tinha feito alemão no Brasil, Ok. porque eu trabalhava na Bosch, então eu fui trainee e na época de trainee eles subsidiavam para você aprender o idioma. Então eu cheguei aqui com um A2. Né? Mas assim, sem prática, né? Sem vivência, né? Era só livro, né? Sim. Então eu optei por começar do zero. De novo, falei, vamos ser humilde, vamos abaixar a cabeça e vamos fazer A1, tudo de novo. A gente se programou também para que eu chegasse no verão, então eu cheguei em junho. Importante. Que é para não ter esse choque de sair do calor e vir pro frio e ficar 6 meses no escuro. Isso é uma dica que eu já dei aqui nesse podcast. Eu sei que às vezes é difícil, né? O cara vindo a trabalho, mas chegar no calor, assim, eu acho que faz toda a diferença, né? Porque chega o final do ano, bate aquela deprê e tudo mais. Eu acho importante já chegar e poder aproveitar, né? Porque às vezes, né, no inverno é mais diferente, né? E outra também, eu particularmente eu gosto mais de frio, mas para quem tem muita dificuldade de se adaptar com a temperatura, se tiver como se programar para fazer a mudança nos meses de primavera e verão, é muito melhor. Porque as dificuldades que podem vir a surgir, elas se amenizam conforme o tempo lá de fora. Então você vai ter um problema de idioma, vai ficar triste, vai ficar chateado, mas o dia vai estar bonito, você vai poder sair, você vai poder dar uma volta. Se isso acontece no meio de dezembro, onde o sol se põe às 3:30 da tarde e só nasce às 9, você vai ficar num looping de depressão muito grande. Isso não é bom para quem muda. Né? Também acho. Então a gente conseguiu se programar para eu mudar em junho, o que foi ótimo, e entrei na escola de alemão. Então eu fazia 3 vezes por semana com professora particular, porque eu também não queria ficar 5 horas por dia numa escola, que era o que a maioria das escolas daqui oferecia. Não tem muita variedade de escolas aqui onde eu moro. E aí o tempo que eu tinha, ou eu estava em casa programando o casamento no Brasil, ou eu pegava o meu carro e falava, bom, hoje eu vou conhecer Parque X, amanhã eu vou conhecer o supermercado Y. E eu fazia uma listinha, jogava no GPS e ia. Que legal. Com a cara e a coragem. Que legal. Poxa. Muito bom. E aí, aos poucos, eu fui conhecendo a cidade também. Já veio direto pra Dortmund, então? Sim. Meu marido é daqui, a família toda mora aqui. E como é que foi quando conheceu a família dele a primeira vez que tu veio? Eu conheci a família dele em abril.
quando eu vim pra trazer um pouco das minhas coisas, Aham. a gente foi esquiar, a família inteira. Sogro, sogra, cunhado e criança. Meu Deus. Eu nunca tinha visto neve na vida e me enfiaram numa estação de esqui. Foi bacana, eles foram muito gentis comigo, eles me esperaram, estavam todos, né, meu marido inclusive em Frankfurt, no aeroporto, com cartazes. Meus sobrinhos na época eram pequenos, eles tinham 10 e 12 anos, então tinha lá a florzinha, bem-vinda. Que legal. Com chocolate, eles foram muito, sempre foram muito atenciosos comigo. Aham, que legal. Mas assim, é o bicho no zoológico, né? Eles prestam atenção em tudo que eu fazia. E eu sempre fui bem vaidosa. Então eu cheguei com a bota de bico fino, aquela frescura, né? Aí eles, nossa, mas ela vai aonde? Assim, eu viajei. E aí nós passamos 7 dias esquiando na Áustria, quando eu os conheci. Então a gente alugou um apartamento, tava todo mundo junto. Então tinha oportunidade de tomar café da manhã, almoçar, jantar junto, conversar. Foi bem legal. Legal. Foi bem bacana. E a criança quebra, né? Quando tem criança no bolo, dá aquela... Fica mais fácil, eu acho, né? É. E conseguiu esquiar? Consegui. Fui pra escolinha, fiz escolinha de esqui. É difícil, né? Legal. Difícil, né? É difícil e assim, sabe? Vocês são da mesma geração que eu. Vocês vão lembrar daquele desenho do Pateta descendo a montanha de neve, se espatifando com os esquis? Sim. Né? Eu tenho isso até hoje na cabeça. Eu só lembrava, falei, gente, a hora que eu cair, eu vou me estapefar aqui, igual o Pateta. Mas eu aprendi. Eu tenho medo, consigo esquiar a pista azul e a vermelha, que são a fácil e a intermediária, mas não me peça pra fazer mais que isso. Já tá bom. Eu imagino. É diferente, né? Quem cresce esquiando, eu acho que é tipo, sei lá, a galera do Brasil que viveu na praia e sabe surfar, sabe? Pega um alemão e leva lá surfar. Não vai conseguir nem de barriga consegue. Não vai. E na família do meu marido, esquiar é igual religião. Pra eles, assim, eu acho que se eles morassem perto, lá em Garmisch, que é perto da Áustria, eles estariam todo final de semana esquiando. Então, pra eles, era uma questão de, tipo, ela tem que aprender pra entrar na família. Pra entrar pra tribo, tem que fazer isso. Tem que fazer. Eu gosto, não vou falar que eu não acho legal. É legal, mas eu tenho um certo medo ainda, sabe? Receio eu também ainda, acho, né? eu acho meu perigo. Bom, sei lá, né? Eu acho super perigoso, mas é porque eu não cresci. Uma vez a gente foi pra Garmisch, a gente viu criança pequenininha. Não, descendo nas montanhas lá. Gente, eu falei do coração. nunca. Vou confessar pra vocês, o meu marido e a família já programaram a viagem de esqui de 2022. Pra levar o Luca pra esquiar. Ah, claro, né? Óbvio, né? Deus. E a mamãe com o coração. O coração tá na boca, né? Fala, Jesus amado, o menino vai, ele vai querer, mamãe, vamos na pista preta. Eu vou falar, mamãe, não vai. E ele vai. A mamãe não vai. A mamãe tira a foto, a mamãe espera embaixo, a mamãe não vai. Mas é uma experiência nova, né? Que talvez eu não teria se eu não tivesse vindo pra cá. Com certeza. Que legal. E tá, você chegou aí com a maior empolgação e tudo mais, planejou, fez tudo, mas aí quando, vamos dizer assim, bateu a rotina, quais foram as dificuldades? O que tava... Teve alguma coisa que te incomodou, que você achou que ia tirar de letra e no final não foi assim? Foram 2 pontos, na verdade. Depois que passou meu casamento no Brasil, que eu tinha essa ocupação de organizar o casamento, depois que acabou, eu fiquei sem ter uma ocupação fixa em casa. Então eu assistia televisão, lia livro, mas no final das contas, o que mais que eu poderia fazer, né? Aí minha família aqui me deu uma solução. A minha cunhada tem um supermercado. Ela falou, eu te dou um mini job e você vem ficar no mercado comigo. Porque aí, pelo menos, você tem conhecimento de SAP, você consegue me ajudar a lançar as entradas e saídas dos produtos, e você pode falar em alemão com o pessoal do mercado, que geralmente são pessoas mais simples, que têm um pouco mais de atenção para me ajudar com o idioma. Isso vai ser bom. Então eu ia no mercado ajudá-la na parte administrativa, o que de uma certa forma me deixava ocupada. Se sente útil, né? E feliz também. Porque feliz, eu tô colocando em prática o que eu aprendo, né? Sim, imagina.
E depois, quando eu comecei a procurar emprego, porque aí deu aquele gelo na espinha, né? Porque eu falava, meu Deus, eu vou arrumar um emprego, mas eu falo alemão, eu entendo o que eles falam, mas como é que vai ser no dia a dia? Sabe, eu tinha bastante receio. Aí quando eu comecei a trabalhar, que eu fiquei meio na dúvida, assim, porque todo mundo falava muito rápido, muita coisa técnica, e aí eu tive um baque, tipo, não vou dar conta. Eu não vou conseguir, porque eu não vou conseguir chegar nesse nível de fluência deles da forma que eu achava que eles esperavam de mim. Então aí deu um frio na espinha. E mas como é que foi essa busca de emprego aí? Demorou muito pra conseguir alguma coisa? Não, eu comecei a procurar emprego em maio de 2015. E em julho eu consegui um emprego para começar em outubro. Foi relativamente rápido. Poxa, rápido. Por causa da minha área. Pois é, e inclusive você acha que a experiência que você teve em empresas alemãs também não facilitaram um pouco no currículo? Conta. A minha experiência em empresa alemã, as minhas cartas de recomendações que eu tinha, que eu trouxe das empresas que eu trabalhei, e por ter dupla nacionalidade. Pesou muito. E eu sei que pesou porque eles falaram para mim, eu recebia como feedback nas entrevistas, que eles tinham para eles, na época, foi bem um pouco antes deles terem a crise dos sírios que vieram para cá. Sim. Então, aqui em Dortmund não é que nem em Stuttgart ou München, que tem muito... Não é cosmopolita a região, né? Então, eles precisavam de uma certa certeza de que do estrangeiro que eles estavam contratando tinha alguma coisa concreta a agregar. Que não era só falação, sabe? Então, pesou muito. Por isso que eu falo para todo mundo, quem quer arrumar um emprego aqui, não fala alemão fluente, tudo bem, mas fala inglês. Tem dupla nacionalidade? Fala que tem. Mostra que tem. Porque eles colocam um peso muito grande nisso também. Não é só suas competências que eles olham. Inclusive uma dica que eu já dei para outras pessoas é, por exemplo, se você tiver a oportunidade de trabalhar numa empresa alemã do Brasil, que seja 6 meses, pelo menos vai estar no seu currículo. Vai ter uma empresa no currículo que eles vão conhecer essa empresa. E com certeza, porque assim, por mais que você trabalhou numa empresa muito grande no Brasil, que é nacional, às vezes as pessoas nunca ouviram falar naquilo, eles não têm noção da dimensão daquilo, né? Então isso acho que ajuda bastante, né? Sim, e eles ligaram. Ligaram? Eles ligaram. Nossa. E mandaram um e-mail. E um fato curioso é que meu último chefe na Bosch é um grande amigo meu. Hoje. E ele mora aqui. Hoje na Alemanha, né? Mas o nome dele é alemão. Tanto o nome quanto o sobrenome, embora ele seja brasileiro, de Salvador. Ok. Quando o meu atual chefe na época ligou pra ele, falou, né, eu avisei meu amigo, falei, olha, eu fiz uma entrevista hoje, assim, ele disse que vai entrar em contato com você. Eu falei, não, chá comigo. A gente deu muita risada, porque o meu chefe na época falou assim, nossa, mas o alemão dele é diferente. Eu falei, é super diferente, porque ele é brasileiro, ele não é alemão. Ele pensava porque viu o nome. É, que nem olhar o meu nome, né? Os caras vão achar que é alemão, né? Quantos Christian Schneider vocês conhecem? Conheço alguns. E ele chama Christian Schneider. Lá em Blumenau tem alguns. Lá em Blumenau tem bastante. É que lá no sul do Brasil tem bastante, É muito comum esse sobrenome Schneider. Então, assim, pesa bastante. Mas mesmo quem não tem experiência com empresa alemã, qualquer empresa europeia, pesa. Tem um peso diferente. Chama a atenção deles, né? E alemão é muito fiado. Então, quando eles veem algum nome que eles já conhecem, tanto de empresa quanto de produto, te dá uma certa credibilidade, te ajuda. Legal. Então, eu acho que pesou. Sim, legal. E você tá nessa empresa até hoje? Sim. Tá bem alemã, então? Já tá há 6 anos na empresa? 7. 7. Caraca. Bem alemão. Bem alemão. As pessoas que trabalham com o Tomás trabalham a vida toda na empresa. Mas é porque eles também têm uma série de fatores que te facilitam ficar, né? Sim. A forma como eles tratam o funcionário, os benefícios, o estilo deles de trabalho. É muito mais fácil você chegar numa empresa alemã e falar, olha, eu estou insatisfeita com a minha posição, eu gostaria de trocar de área. É muito mais fácil você ter essa atitude do que no Brasil. Sim. Você não é, pelo menos eu digo por experiência própria, você não é mal visto. Sim. Se você faz isso, né? Claro, você tem que provar por A mais B, preciso por causa disso, disso. Eles vão avaliar e eu falo, tudo bem, então vou tentar isso aqui. É muito diferente, é um outro mundo. É outro, né? Parece mais aberta, né, a conversa, né? Porque é tudo preto no branco, né? O alemão não tem rodeio, né? Se você conseguir se expor e conseguir provar pra eles o porquê do que você tá solicitando vale a pena, por que não? Eles não te olham com discriminação ou não te subestimam, né? É uma visão diferente. Entendi. Tá, e o Luca chegou como nesse mundo? Luca foi uma criança que veio depois de 5 anos de muito perrengue. Tá com um aninho agora? Quanto ele tem agora? Ele tem ele fez um agora em abril. Ele veio de um processo de muitos problemas para tentar engravidar e veio depois de cirurgia, procura de médico na Bélgica.
E acabou chegando há um ano para nós. Pra mudar a vida de vocês. Tá uma chacoalhada aí. Nossa, completamente. É botar o babador. Sempre estava na pauta de vocês ter um neném. Sim, e a gente não é que tinha pressa, mas a nossa pressa era eu conseguir um emprego, Sim. me estabelecer primeiro, né, pra depois partir pra tentar ter um filho. A gente não queria ter um filho logo de cara e depois procurar um emprego, não. Então a gente achou melhor se estabelecer primeiro, ficar firme no emprego pra depois ter um bebê. E meu marido é mais velho que eu, 9 anos, então 8 anos e meio, quase 9. Então a gente também tinha o timing, né? Eu não queria que ele fosse pai com 50, eu não queria ser mãe com 40. Então, era uma vontade antiga. Aí a tua licença maternidade, daí tu vai ficar 2 anos em casa. Não, meu plano era 1 ano, ficar 1 ano em casa, mas como a gente não conseguiu lugar no Kita e não conseguiu Tagesmutter para abril, que é quando ele fez 1 ano, eu vou ficar 1 ano e meio. Ah, sim. Eu volto a trabalhar em setembro. Ah, em setembro tu volta daí. E ele começa em agosto na Tagesmutter. Explodir a cabeça de alguns ouvintes aí. Aqui também não tem vaga em creche. Então, aqui tava no Kita, a maioria dos Kitas aqui de Dortmund estavam 300 crianças para 3 a 4 vagas por Kita. Caraca. Nossa! Caraca. Por causa do corona, piorou, porque, né, os Kitas foram, em boa parte, pelo menos aqui em Dortmund, estavam fechados, e aí as professoras não queriam voltar a trabalhar. Quando era a época de voltar a trabalhar, elas não estavam querendo voltar, sobrecarregou as Tagesmutter. Porque as Tagesmutter, quando você não abre um espaço no Kita, a criança que está na Tagesmutter não entra no Kita, então ela não vai ter uma vaga para você, que precisa dela. Então, sobrecarregou tudo. Explica pra audiência o que é essa Tagesmutter. Que às vezes eles não sabem Kita, o que é. Explica aí. Tagesmutter, Kita und Kindergarten. Tagesmutter é uma babá, né? É uma babá que, ao invés dela vir na sua casa, você deixa o seu filho com ela. A depender da Tagesmutter, podem ser de 3 até 5 crianças. Eu já vi Tagesmutter com 6. Acho que vai variar de acordo com o Tagesmutter e com a cidade. O Kita é o Kindergarten, né? Uma escolinha, que a gente chama, né? E aqui os Kitas têm turmas de 10 a 12 crianças por faixa etária. Não é só salinha com criança aqui é só de 0 a 1, aqui é salinha de 1 a 2, não. É de 0 a 3, tudo numa salinha só. Tudo misturado. E é isso que se aplicaria para crianças, no caso do Luca, né, na faixa etária dele. E as duas, tanto a Tagesmutter, a babá, quanto o Kita, que é a escolinha, têm horários diferentes. Eles oferecem horários diferentes para ficar com o seu filho. Tem jardins de infância, os Kitas, que ficam com a criança das 8 ao meio-dia, das 8 às 2, das 8 às 4h30. Como também tem jardim de infância que pega 7, 7h30, e babá também é a mesma coisa. Então é um leque enorme que você infelizmente não tem a vantagem de escolher os jardins de infância, que eu acho que você não sei se já foi tema de vocês, um tópico. Ainda não. Não foi? Então, é escolhido, é o governo que escolhe, né? O sistema que escolhe para quais... Ah, eu não sabia disso. Você tem um portal, um Kita portal, que você tem que se registrar quando a criança nasce. E é como se fosse uma loteria. Não sei quais critérios cada jardim de infância usa para escolher a criança, mas são eles que te escolhem, não é você que escolhe. Isso se for o serviço público, se você for procurar o que é oferecido pelo governo. Claro que existem jardins de infância que são privados, como no Brasil, que você vai lá, quero aqui, né? Mas só que você vai pagar um preço muito alto por isso, né? E se você levar em consideração que você pode pagar menos, porque o público também é pago, porém, menos. E essa babá também é paga? É paga também. Também? Tanto o jardim de infância, o Kita, quanto a babá, ele é pago baseado no que os pais, o casal, ganha. Então, quem ganha mais, paga mais. Quem ganha menos, paga menos. Interessante. E paga também o almoço, a refeição da criança também paga a parte. Que eles almoçam lá, né, normalmente. Ok. Eu acho que uma coisa que eu acho importante falar para quem está escutando a gente é que a adaptação ela pode ser muito mais fácil se a gente usar o nosso carisma brasileiro para quebrar o gelo do alemão.
Então, uma coisa que funcionou bem comigo, antes de eu pedir um pedaço de pão na padaria, eu já jogava logo de cara, eu não sei falar alemão direito, você me desculpa. E aí eu pedia o que eu queria. E porque isso já desmontava eles. Você sorria. Sorriso. E você desmontando eles, mesmo que você fale completamente errado a frase, eles vão te ajudar, sabe? Eles vão se esforçar para te ajudar. Se você chega já pedindo, e claro, se você não tem uma fluência adequada, eles podem não te entender. A depender de quem te atende, pode te responder de uma maneira rude. Você vai ficar nervoso, vai rebater a pessoa. Então, assim, tenta ser simpático. Eles gostam, sabe? Por incrível que pareça, eles podem não demonstrar, mas eles sentem o maior prazer em ajudar quando você demonstra que você não consegue. Eles apreciam muito. Então, para quem tá chegando agora e não fala o idioma, seja simpático, seja gentil. Isso abre muita porta. E para sempre, mesmo hoje, com 8 anos morando aqui, eu não falo perfeito. As declinações eu já larguei mão de tentar entender há muito tempo. Né? E olha que eu terminei o B2, né? Então, assim, com B2 você consegue, né, uma fluência bacana, mas mesmo assim eu falo, desculpa se eu falei errado, se eu falei alguma coisa errada, me corrige, e aí você consegue muito mais fácil o que você precisa. O importante é se comunicar, né? Eu acho que é mais importante, as pessoas ficam querendo falar perfeito e nem a gente fala perfeito português, né? Vai querer falar perfeito alemão. Mas pra mim foi muito difícil atender o telefone na empresa. Não. Eu imagino. Assim, eu falo, telefone, você precisa de D3 pra conseguir Imagina falar. na empresa. Eu tinha verdadeiro pavor. E na época eu tinha uma secretária muito gente fina, eu falava, Hiltrud, é todo teu. Atende e me passa quando você já souber o que eu tenho que fazer. Eu não conseguia, eu tremia de medo de atender o telefone. E hoje em dia, aqui em época de corona, videoconferência, né? Quando tem o vídeo ainda até ajuda, né? Mas quando só tá no áudio, aí tem criança gritando no fundo, cachorro pulando. Cara, é difícil. Então, o telefone é uma prova de fogo. É uma prova de fogo. E quando você recebe ligação de banco em casa, que o banco te liga em casa? Meu Deus. Não dá pra entender nada. Deus o livre. Mas a gente sobrevive. Ninguém morre, não. Você já pensou em ajudar o Alemanha Cast? Padrinhos do nosso podcast têm acesso ao nosso grupo fechado no Telegram, além de dar pitacos em nossas pautas e ainda receber os episódios antes dos demais ouvintes. Para tornar-se nosso padrinho, basta acessar nosso site www.alemanhacast.com.br/apoie. Nächste Station, Hauptbahnhof. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Planos para o futuro. Quais são os planos aí para o futuro nessa Deutschlândia? Os planos agora, se você me perguntar a curto prazo, é aprender a desgarrar da cria e botar a cria na babá. Eu imagino. Mas se a gente for ver a longo prazo, é aprender a lidar com essa nova vida de ser mãe num país que não é o meu. Então, é aprender a enfrentar essas diferenças que vão surgir no tocante à escola, ao ensino, a forma como eles tratam as crianças. É um plano que a gente tem em casa de trabalhar, de ler muito, de entender como funciona, para diminuir, porque é uma adaptação também, né? Sim. Para diminuir não é desespero, mas para diminuir a frustração que vem junto. Até porque as expectativas do seu marido em relação à escola são completamente diferentes das suas, né? Do que você viveu e do que ele viveu, né? Sim. Então, certamente, ele vai entender algumas coisas que vão acontecer na vida, né, educacional do seu filho, que você vai achar um absurdo, que você vai falar, não pode. Eu acho que deve ser difícil vocês, né, chegarem a um equilíbrio aí, né? Nós temos uma visão bem parecida nesse aspecto, graças a Deus, porque eu acho que senão não funcionaria. Mas, sim, ele já vê algumas coisas com outros olhos, enquanto eu fico aqui comendo as unhas. E eu tenho muito medo, porque a gente está cercado de pessoas que eu sou a primeira estrangeira no convívio diário, direto. Então, agora que o Luca fala, todo mundo corrige ele. E eu não quero que ele seja corrigido. Eu quero que as pessoas entendam que ele vem de uma família multicultural. Ele não precisa de correção. Eles precisam compreender que se ele for falar uma palavra em alemão e sair errado, tá tudo bem. É só uma questão de tempo. Ele vai aprender, ele vai se encaixar no flow, no bolo. E eu tenho muito medo de acontecer isso na escola, porque eu já ouvi vários exemplos de mães expatriadas que as professoras não tinham dó nem piedade. Também já ouvi. Com a criança, sabe? Eu acho muito cruel uma criança pequena, a professora vai falar assim, você está na Alemanha, fale alemão. Ok,
Mas se ele errar uma palavra, não é porque ele não sabe falar, é porque ele ainda não aprendeu correto. E é normal, Sim. né? Então, os nossos planos agora é aprender a lidar com isso. Entendi. Sabe? É aprender, porque a gente, nenhum dos dois nunca viveu isso, né? Claro. É um mundo novo pra gente, tanto pra mim quanto pra ele, e vamos ver como é que vai ser, né? Esperar o corona passar pra gente poder ter uma vida social novamente normal e ver como lidar. É porque ele nem conhece a tua família, né, então? Não. Nossa. E dói, porque, né? Eu imagino. Você vê meus pais envelhecendo, tem um neto, eu sou filha única por parte de pai e mãe. O único neto. É o único neto. E minha mãe viria quando ele nasceu, algumas semanas depois, não pôde vir. Então, acho que toda essa bagunça, né, poder voltar a ter uma vida normal, vai permitir que a gente faça outros tipos de planos também. Né? Então, por enquanto, tem que lidar com o concreto. O que dá pra fazer? Sim. É muito doido, né? Tá aí, em relação ao trabalho, então, continuar aí, né, na Alemanha, se aposentar aí nessa empresa, né, no caminho alemão, né? Não, eu não tenho essa visão alemã. Não. Não tenho, eu não acho saudável. Eu vejo pelos meus colegas de trabalho, porque você entra muito na zona de conforto. Sim, eu sei. E você ficar sempre na zona de conforto do trabalho, eu não acho legal, sabe? Eu acho saudável você ter outras realidades para comparar, você ter novos desafios, você aprender outras coisas, né? No Brasil, eu sempre trabalhei no automotivo, em 3 empresas diferentes. Aqui, eu trabalho na mesma empresa de eletroeletrônico, mas vai chegar uma hora que vai saturar o conhecimento, né? Então, assim, por que não mudar? Tá nos meus planos, sim, até mesmo porque eu moro em Dortmund e trabalho em Lüdenscheid. São 38 quilômetros. Com uma criança... com criança agora mudou um pouquinho, a logística, né? Já fica complicada, né? Mudou tudo. E eu dirijo numa estrada que tá sempre em obra, então sempre pega um engarrafamento. Então, se ele ficar... obra, tem tudo quanto é lugar, né? A Alemanha está em obras, né? Sempre tem obra, né? Não tem. Não tem como. É um canteirão de obras, né? Então, eu fico 1h30 por dia no carro. 45 minutos para ir, 45 para voltar, se tudo corre bem. Então, com criança, muda. Eu não sei como vou saber em setembro. Sim, quanto tempo? Meu marido trabalha em Dortmund, mas ele tem obra na Alemanha inteira. Então, às vezes, ele não tá aqui. Aí, se me ligarem da Tagesmutter, eu falo, viu, ele tá vomitando. Até eu chegar... complicado, né? Então, não, ficar na mesma empresa para sempre não tá nos planos, não. Mas, por enquanto, vamos ficar. Acabei de tê-lo, vou voltar. Não acho correto com a empresa, nesse momento, trocar. Tem que ver como é primeiro, né? Uma nova vida, né? Tem alguma coisa a falar em relação aos planos? A gente brinca que talvez comprar uma casa no Brasil na praia. Ai, que sonho! Passa o endereço pra mim daí. Mas nem eu, nem ele gostamos de praia. Sério? Olha, eu vou falar que eu nunca fui o maior fã de praia. Só que eu não sei se é muito tempo em casa por causa do corona, muito tempo trancado. Eu estou com vontade de ir para a praia. Eu amo praia. Eu moraria na praia. A minha cor não ajuda muito. Né? No 4º dia que eu estou na praia, eu tô de saco cheio, eu quero ir embora. O Tomás não porque eu tenho que ficar passando protetor, sabe? Eu chego na farmácia, vou comprar o protetor, dela perguntar qual fator você quer. Eu falo, fator albino. 50. Fator albino. Porque não eu dá. brinco que se a praia tivesse grama, tava tudo ótimo. O problema da praia é a areia. É verdade. É a areia. Mas a gente pensa mais por esse lado por causa do descanso. Sim, né? sim. Não necessariamente um plano, é uma ideia que a gente tem, até mesmo porque, né, eu sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Até chegar na praia são pelo menos 1.000 quilômetros. É longe. Né? Deve ter gente em Campo Grande que não acredita que a água do mar é salgada, né? Concordo, é assim embaixo. Quem mora em Campo Grande sempre vai para Balneário Camboriú. Pelo menos ia quando eu morava lá. É mesmo? De Santa Catarina? Nossa, que longe. É, porque acho que são 1.000 quilômetros, né? Talvez não é tão longe assim. Pertinho, né? 1.000 quilômetros. Fala pro alemão isso. No Brasil, depois que eu moro aqui, que vai pra até Munique com 800 quilômetros, eles fazem um tirinho, 1.000. Os caras da empresa, lógico, numa época, antes, pré-corona, né? Quando a gente viajava, né? Aí eu lembro, eu peguei um dia de folga na sexta, daí a gente foi quinta-noite pra Dresden, passou o final de semana lá e voltou, né? E dá 500 quilômetros aqui, né? 500, 600 quilômetros daqui, né? Fez o que final de semana? Fui pra Dresden. Dele, foi de avião? Eu falei, não, fui de carro. E o cara, nossa, você andou tudo isso no final de semana? Eu falei, pois é, mas essas estradas boas, é perto, dá pra ir. Mas é engraçado como os parâmetros mudam, né? Completamente. Muda completamente, né? Enfim, são 1.000 quilômetros, mas enfim. O que é 1.000 quilômetros no Brasil? Nada, né?
Aqui você cruza. Por fatos de comparação, Mato Grosso do Sul tem a área aproximadamente a mesma da Alemanha. Nossa. Eu brinco, eu falo com meu marido, você me respeita, hein? Que o meu estado é maior que o seu país, você me respeita. Né? Mas é engraçado que essas comparações que a gente brinca muito, mas quando a gente foi pro Brasil casar, a família do meu marido foi também. Ai, que legal. Os planos dele. Não, a gente vai pro Rio, depois a gente vai pra Foz do Iguaçu e vai pra Amazônia. Falei, vocês estão achando que é na esquina, né? Tudo ali, ó. Tipo... É que nem começou um rapaz a trabalhar no cliente que é brasileiro, né? No mesmo time que o meu. E aí, primeira reunião e tal, 2 brasileiros no time e tal, beleza, tá. Daí ele perguntou, mas o alemão perguntou pra nós, a cidade de vocês é perto? Como é que é, né? Aí eu perguntei pro cara, você é da onde? Dele, São Luís do Maranhão. Aí eu falei, Maranhão, ok. Botei no Google Maps, tipo, cara, eu sou do interior do Paraná, né? Quase na Argentina. Tipo, era, não sei, 3.000 e poucos quilômetros de distância. Aí eu olhei no mapa assim e falei, olha, Moscou é muito mais perto de Stuttgart do que a minha cidade dele. E os caras, não pode. Eu falei, sim. Mas é engraçado, porque assim como a gente não tem noção de que viajar dentro da Alemanha é muito rápido, muito fácil, eles também não têm noção que viajar dentro do Brasil não é pegar um carro e 3, 4 horas tá ali, né? Não é assim. E mesmo estando lá, nessa época, a gente se divertiu muito, porque nós chegamos a fazer Campinas, Rio, Salvador. Eles ficaram exaustos. Mas óbvio. Primeiro que a estrada já cansa, né? Não só pela distância, mas a estrada em si, né? Movimentada. Tenso. É outro ambiente, é outra né? vibe, mas né? Trocas culturais, né? Uhum. Vivendo e aprendendo. E eles gostaram do Brasil? Você já viu um alemão fazer algum elogio? Se ele falar ok, é porque tá bom. Não, brincadeiras à parte, eles gostaram, mas eles acharam muito quente. Com certeza. Mas é curioso porque eles adoram calor, mas o calor deles, na cabeça deles, é 28. Sim, que já 30. tá muito quente. Aí nós chegamos no Rio, tava nublado, né? Nós demos azar, não pegamos dias de sol. Mas em Salvador... Mas nublado é pior, né? Fica aquele mormaço pra mim, às vezes parece que fica mais... Não sei no Rio, não, né? Mas nessa época tava fresco. Tava... Fresco pro Brasil? Fresco brasileiro, okay. né? O 25, 23 a gente pegou. Não tava legal. Mas em Salvador nós pegamos 37. Daí pra eles... Aí, nossa, e a gente brincava, mas vocês não queriam calor? Tá, vai, senta aí no sol, se divirta. Racha aí, meu. Brancão. Eles gostaram, mas assim, falar que eles voltaram empolgados e tudo mais, aí já são outros. Já é outro. 500, A né? empolgação deles já é diferente também, né? É diferente, mas gostaram sim, eles falam bem. Legal. Então faz um resumo pra nós aí. Vale a pena morar na Alemanha? Vale, eu acho que você passa muito percalço, com mesmo tendo todos esses pontos positivos que a gente já falou, passa percalço, porque você tá sozinho, né? No meu caso, eu não tenho, meu marido é alemão, então eu tô realmente só, né? Mas vale a pena, sim. Você tem a segurança que a gente tem aqui, pra mim não tem preço, sabe? Pra mim, o número 1, antes de qualidade de vida, a segurança pra mim não tem preço. Poder sair de carro com os vidros abertos a qualquer hora do dia não tem preço. A qualidade de vida tem um peso também, sabe? Saber que eu posso usufruir do meu salário da forma que justa, sabe? Saber que eu trabalho pra ganhar X e com esse X eu posso fazer muito mais do que eu faria no Brasil. Acho muito legal. Vale a pena. E a estabilidade que você tem da vida, né? É muito mais estável como um todo. Você consegue ter uma vida mais tranquila mentalmente, sabe? Os perrengues que você teria no Brasil de, meu Deus, será que eu vou ser demitida? Eu não vou. Como é que vai estar? Estabilidade, né? Te passa mais uma tranquilidade, né? O sistema todo, né? Bem mais estável, né? Acho que fica mais fácil você planejar as coisas, né? E, não sei, dá mais tranquilo, né? Parece, né? Porque você sabe que o que você planeja hoje, e eu não tô querendo planejar que nem alemão, tá? Que planeja em maio o que ele vai comer em dezembro. Planeja em janeiro de 2021 a viagem de férias de 2022, né? Eu não tô querendo ir nesse sentido, mas se eu sentar hoje e planejar que, sei lá, daqui a 15 dias eu vou passar um final de semana fora, em vidas normais, vou passar um final de semana fora, vou fazer isso, vou gastar XYZ, preciso disso, que vai acontecer igual. Sim. Já te tira um peso das costas, sabe?
claro que você tem o lado negativo, né? Como a gente já falou, ter um filho longe, que foi o que pegou pra mim. Eu nunca tinha me sentido só, desde que eu mudei pra cá. Sabe? Tem os momentos que você se sente sozinho, assim, mas que vem e passa, né? Mas a solidão mesmo veio quando ele nasceu. E isso eu não saberia o que é morando em Campinas com a minha mãe morando em Campo Grande, né? Mesmo sendo longe, vocês estariam juntas, né? E é só tu ligar pra tua mãe, né? Isso pesa. Quando esses momentos batem, a depender de como você tá, machuca. E eu não conhecia esse sentimento antes, né? Mas não é só isso, a vida não é só feita de momentos assim, né? Então, assim, eu já fui várias vezes no estádio ver o Borussia Dortmund jogar, eu adoro. Ah, que legal. Me chama. Venha, quando voltar com o público. Vamos aí. Né? Eu já fui ver a Alemanha jogar, já vi a seleção alemã jogar. A gente também. A gente já viu 2 vezes a Alemanha jogando, né? É muito legal. Então, vocês já viram o Brasil? Eu nunca vi o Brasil jogar. A gente viu o Brasil já também. A gente viu o Brasil na Copa, Copa, cara. Meu, que legal. Mas é muito legal no estádio. Eu tô com saudade, viu? 2 coisas que eu tô com Tomás saudade. adorava ir no estádio aqui. E show de rock metal, assim. Eu tô com uma vontade de ir num show que você não faz ideia. Agora, deixa eu fazer um adendo, que show, me desculpa, mas no Brasil não tem igual. É muito melhor lá do que aqui. Com certeza. Com certeza. É muito. É mil vezes chega a arrepiar, porque eu fui ver, eu já tinha visto Coldplay no Brasil algumas vezes e vi aqui, em Hannover e em Hamburg. A galera não se mexe. Não se mexe, cara. Não se mexe, Que agonia. Não se mexe. Você tá lá, né? Assim, eu, particularmente, eu gosto muito de música. Eu sempre fui a vida inteira em shows de artistas que eu gosto. Então, pra mim, ir a um show é emoção. É igual o Tomás. Eu me emociono. A galera lá cantando e eu louca pra... E a gente pegou cadeira, não conseguiu ficar no gramado. O pessoal sentadinho assim, ó, com a mãozinha batendo. Eu falei, gente, cara, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não dá, pelo amor de Deus. Mas, em contrapartida, você sabe que você pode ir a um show sozinho ou com uma amiga. Tá em segurança. Tá em segurança. Então, os 2 lados da balança. O transporte todo, né, pro acesso pro show e tal, é tudo mais tranquilo. Fantástico. E tal. Só que, pra se divertir, no Brasil é melhor. Não. Outro exemplo engraçado, quando meu marido fez 40 anos, a gente tinha 2 mesas na Oktoberfest, na tenda da Paulana. Então eu falei, Oktoberfest, não, é agora que a galera... Vamos quebrar tudo. O pessoal sentadinho, assim, eu falei, não é possível, vocês vão ficar sentadinho, né? Não dá. Só que aí, na tenda, tinha uma banda. Sim. Que tocava, e ela fazia umas pausas. Então, quando a gente chegou, ela tava na pausa. Por isso que todo mundo tava ali, né? Tinha e tal. Vocês conhecem Helene Fischer? Não. A cantora que canta Atemlos. A música a gente conhece da Oktober, mas ela não. Na época que procurem depois no Spotify, Atemlos, Helene Fischer. Quando ele fez 40 anos, Atemlos era o hit do momento, que foi quando a Alemanha ganhou a Copa em 2014. Quando a bandinha começou a tocar Atemlos, eu juro por Deus, eu nunca vi os alemães tão felizes e dançando como eu vi naquele dia. Que legal. Uma sensação única. Única. A Oktober é muito boa, né? Eu gosto. A gente É foi muito na legal. Oktober aqui, a gente foi 2 vezes, né? A gente também achou que lá eles se divertem mesmo. Nossa, ele descola a tampa do cérebro do povo. Isso, eles ficam irreconhecíveis. Não, tinha um garçom lá. Bom, primeiro que a gente ficou lá numa mesa, daí deu o horário da mesa, né? Depois a gente teve que sair. Aí ficamos lá andando e tal. Aí a gente entrou numa tenda da Hackpshore. E aí, tem uns lugares que os caras não dão cerveja pra você, né? Se você não estiver sentado na mesa, né? E eu puxei o garçom e falei, cara, eu vim do Brasil, cara. Eu vim do Brasil pra cá pra tomar cerveja. Você vai lá arrumar cerveja pra mim. Ele fica aí no corredor e deixa pra mim. Cara, o cara começou a trazer cerveja e tal. Toda. No final da história, cara, a noite inteira, cara, ele pegou meu celular na minha mão, tomou na minha mão, o garçom começou a filmar, chamou os garçons, tirou selfie deles. Eu tava olhando meu celular, um monte de selfie do garçom. Eu falei, cara doido, rapaz. Quem disse que alemão não se diverte aí? Mas a Oktober, pra quem realmente tem vontade de vir aqui, tanto de férias quanto pra morar, é uma experiência que tem que fazer. Tem que fazer. É o único momento que eles se soltam assim de uma forma que você jamais vai ver. A menos que você tenha muita intimidade. Eu acho muito doido, porque até na hora de celebrar, assim, parece que eles têm que ter horário, sabe? E a gente já se extrapola, não importa onde tiver, tipo, gravando podcast aqui eu já tô falando alto, né? E os caras não, né? Mas é engraçado que nessa vez que a gente foi, eles tinham todo um cronograma, que todo mundo tem que estar com a calça de couro, com as mulheres com jean, que não consigo falar, dirndl, que é o vestidinho, e não esquece de pôr o vestido, não esquece de botar a calça de couro, porque todo mundo tem que... Eu não acredito que até isso!
Saíram daqui, porque a gente reuniu amigos de diversas partes do país, lá em München, né? Então tinha todo um cronograma no WhatsApp de todo mundo. Não esquece isso, Nossa, pega que aqui. legal. Isso é muito alemão, cara. Isso é muito alemão. É muito alemão. Mas foi muito legal, assim, foi uma experiência única. Não, e você vai tomar 4 canecas de chopp, tal. Uma meio-dia, outra uma. Ai, mas isso é legal. Mas é divertido. Foi muito bacana. É uma experiência legal e recomendo. Vale a pena. Legal. Tem mais alguma coisa aí pra incluir sobre a Alemanha? Aí algum fato curioso? Fato curioso, eu fui assaltada na Alemanha. Ô, louco. Sério? Eu nunca fui assaltada no Brasil. Assaltada. Roubaram meu carro. Não acredito. Nossa. A gente morava antes de mudar aqui pra casa que a gente construiu, a gente morava numa casa e eu tinha uma garagem. Eu nunca deixava meu carro pra fora. No bendito dia, eu deixei o carro pra fora. Falei, deixa. Nunca acontece nada, né? Não faz mal. Cheguei tarde em casa, não acontece nada. No dia seguinte de manhã eu cheguei, dei a volta por trás do carro, eu vi que a porta traseira tava semi-aberta. Eu falei, nossa, mas eu tirei o zig daqui ontem, não fechei a porta? Tudo bem, né? Abri a porta da frente, entrei no carro, falei, cadê o câmbio? Não tinha o câmbio. Aí, sabe quando você vai olhando em câmera lenta? Aí não tinha o airbag, não tinha o GPS, não tinha o painel inteiro do meio do carro. E Jesus, roubaram meu carro. Tudo isso fração de segundo, mas pra mim durou uma eternidade. E quando eu olhei pra frente, não tinha o volante. Meu Deus! Eu nunca... Você imagina passar por isso aqui? Porque eu nunca imaginei. Não. Eu nunca imaginei. Então, uma coisa que nunca aconteceu comigo no Brasil, aconteceu aqui. Eles roubaram, não tinha um arranhão no carro, não tinha nada. Parecia que eu tinha levado meu carro no mecânico, porque o carro tava intacto. Não tinha nada fora do lugar, a não ser tudo aquilo que eles tiraram. E aí veio, né? Ligamos pra polícia, parecia o CSI, vem a galerinha com a malinha. Tirando a impressão digital, tudo. Fato curioso, nunca esperei viver isso aqui. Que loucura. É o que tu falou, é verdade. A gente já estacionou, deixa várias vezes na rua, mas assim, sem nenhum medo de que vai chegar no outro dia, não vai estar lá. Essa rua aqui tá muito escura, não sei o quê. Nunca, deixa o carro lá e pronto, sabe? Nunca. Mas eu também. Mas depois a polícia me explicou que na época eu tinha um carro que tinha era um carro esportivo. Então tinha algumas coisas especiais no volante, no painel e tal. Roubo por encomenda do leste europeu. Que o pessoal passa fazendo a ronda durante o dia pra ver quais carros tem na vizinhança, aí passa lá pra quem quer fazer o pedido, ó, na casa tal, tem um carro assim, e aí eles vêm. Por isso que não tem um risco no carro, não tinha nada. Parecia que o mecânico tinha feito o serviço. Caraca, os caras profissa, velho. O melhor de tudo foi ligar meu carro, porque eu tinha que tirar o carro dali pra ir pro guincho, né? Foi ligar meu carro e o meu carro. Seu carro está sem volante. Seu carro está sem volante. Maldito programador que botou um erro desse na mensagem. Então, esse é um fato curioso. O segundo fato curioso é que eu e meu marido, a gente quase foi preso. Ô, louco! Quando eu mudei, porque a gente pediu logo que eu mudei, eu ia casar em setembro, eu mudei em junho, pra ter uma ajuda de custo do governo. Sim. Né, que eu não podia ser dependente dele, porque eu era noiva, não era casada, não podia ter plano de saúde. Aí a gente deu entrada com uma papelada, né? Normal. Em casos como o nosso, passaram 2 semanas e veio um casal, bateu na porta de casa, eu com meu alemão que não era fluente. A senhora é fulana? Sim, sou. A gente é do Arbeitsamt. Veio ver se tá tudo certo aqui na sua casa. Você não entende direito tudo que eles falam, eu deixei entrar. Eles entraram, olharam tudo, passa 1 semana, a gente recebe uma carta, um mano... Dizendo que não vai ajudar. Que a gente tinha 48 horas pra se apresentar na polícia por tentativa de fraude. Meu Deus! Ô, louco! Caraca! Porque eles vieram em casa, eles viram que a gente tinha... Eles listaram o que eles acharam que era demais. Que a gente tinha telefone, era iPhone. Tinha iPad dentro de casa, tinha TV de tela plana. Eles anotaram tudo? E eles falaram que é fraude. E a gente tinha o prazo pra se apresentar na polícia, senão a polícia ia prender a gente. Ô, louco! Nossa! Pra nós foi uma coisa assim, nova. Nossa, imagina o teu marido. Não, ele já é branco, ele é da cor do Tomás, pra mais branco que isso, ele ficou amarelo. Eu imagino. Nossa, eu acho que eu ia morrer de medo também. Caraca, mano. É porque a carta vem com carimbo vermelho, é tipo um ofício, assim, bem tenebroso o envelope mesmo, sabe? Você já pega aquilo ali e você fala, Jesus, o que eu fiz? Aí corre advogado e vai e fala com o juiz, até explicar que focinho de porco não é tomada.
Demorou um tempo e nos custou 1.000 e poucos euros. Nossa! Porque eles acharam que era fraude. E aí depois eles explicaram que tem muita gente que faz isso, tem muito estrangeiro que chega aqui e que mente para conseguir os benefícios sociais que o país oferece para estrangeiro. E eles têm uma peneira muito rigorosa para que isso não aconteça. Então eles pediram, no final das contas, a gente teve que pagar, mas pediram desculpa. Desculpa, a gente viu que não era a sua intenção, mas a gente tem que dar a multa de qualquer jeito. O trabalho deles. Imagina ser acusado de fraude. Meu Deus! Gente, que loucura! São coisas que eu nunca imaginei passar na vida e eu passei aqui. Veja você. Isso Tá sim, vendo? são Então, fatos assim, curiosos. Então, para quem vem de fora e não tem experiência e não conhece, tomem bastante cuidado quando vai dar entrada em ajuda social que eles oferecem. Procura se informar, procura falar com o maior número de pessoas possível antes de dar entrada. Deu uma melhorada depois da crise dos imigrantes em 2015 e 2016, melhorou bastante, mas a peneira do governo é muito fina para esse tipo de caso. Então, para não se meter nesse tipo de encrenca, pergunta. Ô, louco. Vale a pena. Você sabia que o Alemanha Cast possui um grupo exclusivo no Telegram para os ouvintes do podcast? Nesse grupo, tanto os brasileiros que estão na Alemanha quanto os brasileiros que estão pensando em vir para cá trocam experiências e dúvidas em relação à mudança para a Alemanha ou dúvidas sobre o dia a dia por aqui. Se você quiser fazer parte desse grupo, basta acessar nosso site, assinar nossa newsletter, onde você receberá um e-mail de confirmação com o link para o grupo. Corre lá e faça parte do Stammtisch Alemanha Cast. Nächste Station. Stadtmitte. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Vamos às dicas do Alemanha Cast. Eu vou começar hoje. Como esse corona aí só tem notícia ruim, eu vou dar um site chamado goodnews.eu. Só notícia boa. News. Ele é um site que só dá notícia boa, não tem desgraça, não tem corona, não tem nada de ruim, assim, né? Inclusive, eles têm um podcast também. Então, fica a dica aí, goodnews.eu. Apesar do nome em inglês, é em alemão, tá? Bacana. A minha dica de hoje é pra quando o corona deixar. Até aqui em Stuttgart ele tá abrindo, Tá né? funcionando. Quem tá vacinado e quem faz o teste pode ir. É o Jardim Zoológico Botânico de Stuttgart, que é o Wilhelma. Ele é um zoológico também, mas o que a gente mais gosta é das plantas. Tem até uma parte da Amazônia lá. É tipo uma estufa, né, É uma Tomás? estufa gigante, assim, com uma temperatura que os teus parentes não iam gostar. Você se sente no Brasil. Muito quente. Tem bananeira, tem peixes, tudo como que veio do Brasil pra cá. As plantas, assim, são incríveis, assim. Pelo que eu li, tem mais de 11 mil animais no zoológico, de 1.200 espécies diferentes. E de plantas, são mais de 6 mil plantas. De vários climas. Muito de lindo. climas e tal. É engraçado que a gente foi, tem o Jardim Botânico, vou ver os bichinhos, dar uma olhada nas plantas. E no final da história, o que mais me chamou a atenção foram as plantas no zoológico. E principalmente a parte do Brasil, é muito bem legal. Vale a pena visitar. E é bem antigo, né? Eu acho que ele se abriu em 1800 e tantos, o zoológico. Ele é bem antigo aí, eu não tenho o número exato. Mas achei aqui, 1846. Quando vocês virem para Stuttgart... Vale a pena. O meu marido tem um projeto em Stuttgart, então quando ele puder voltar aí no projeto, se eu ainda tiver de Elternzeit, vou junto. Que legal, a gente já pode vou se com as reunir. crianças lá. Bora. E eu conheço o Luca e você conhece o Benício daí. Minha dica são duas, pequenas. Como eu tô nesse universo mãe, e quando a gente teve essa flexibilização do corona em julho, a gente foi para Timmendorfer Strand, no Ostsee, lá em cima. É uma cidade à beira-mar, não vamos comparar com o Brasil, tá? Não vamos esperar aquelas praias lindas de faixa de areia enorme, mas é uma cidadezinha pequena, muito agradável, especialmente para quem tem criança e animais, que é o nosso caso. Para fazer uma viagem em família, passar um final de semana, passar uns 4, 5 dias e descansar, é uma maravilha. Eles têm um festival de cinema que acontece lá uma vez por ano. Eles têm torneios de beach volley que acontece lá. Vale a pena conhecer. É um pouco badalado se você for realmente em julho, mas se você pegar ali agosto, fim de agosto, comecinho de setembro, as temperaturas ainda estão boas. E a cidade está mais tranquila. Então, uma gastronomia ótima, preços bons e vale a pena visitar. Repete o nome aí para a audiência. Timmendorfer Strand.
Timmendorfer, Strand. Beleza. Ah, que legal. Nunca tinha ouvido falar. É muito legal. E uma outra dica, caso Dortmund não é uma cidade muito turística, mas caso alguém estiver na região ou morar aqui perto, quando vier a Dortmund, provar Salzkuchen. Ah, essa eu já ouvi falar. É um prato, é um pãozinho típico daqui. É um donut, é um pão em formato de donut, um pão salgado com sal grosso e semente de erva doce, em cima recheado com carne crua com tomate, com cebola picadinha. É típico de Dortmund. Então, para quem estiver na região ou se um dia puder visitar aqui, fica a dica culinária. E dá pra assistir um jogo do Borussia também, né? Porque... E a BVB. Então é isso. Agradeço a presença. Imagina. Muito obrigado e até a próxima. Tchau! Tschüss! Este podcast foi editado por Play Áudios.